One Piece é uma história sobre aventuras, construção de vínculos e até mesmo de superação. A jornada em si é muito mais importante do que o destino final, e as pessoas que aparecem ao longo dela são extremamente essenciais para a construção da personalidade do protagonista. Porém, à medida que o Luffy avança na Grand Line, ameaças surgem e a iminência da morte está completamente associada à liberdade. Oda nos mostra isso desde o capítulo 1, quando alguém poderoso como Shanks perdeu um braço. Depois, entendemos que até aqueles que ganharam poder suficiente para ser considerados reis podem não escapar. Afinal, mesmo Roger encarou uma doença sem cura por anos e estava fadado a morrer em pouco tempo. E por último, a morte de um ente querido que fez com que o Chapéu de Palha tivesse que passar por um momento de superação e entender que sacrifícios sempre serão feitos em prol de proteger o sonho das pessoas. Ao entender essas questões, o fandom de One Piece se juntou e se propôs a explicar a possibilidade de morte de alguns personagens até o fim da obra. O mais interessante é que todos eles estão de certa forma ligados ao Luffy e precisam ainda desempenhar algum papel. Indo direto ao ponto, nós temos alguém que tivemos a oportunidade de conhecer melhor recentemente. Inclusive, muitos já podem até achar que ele tá morto, mas será mesmo? Agora, durante o arco de Egghead, podemos ver a história de Bartolomeu Kuma, todo o sacrifício que ele precisou fazer para salvar a sua filha e contribuir para a causa do exército revolucionário. Infelizmente, tudo isso esteve ligado ao fato dele ser de uma raça chamada Bucaneira, um povo que é tido como inimigo de Deus e são caçados pelo governo. Kuma atualmente está desacordado e está sendo levado para o navio dos gigantes pelo Vegapunk Atlas. Só que o fato dele ter chegado aqui é um grande mistério e está relacionado a uma característica especial dos bucaneiros mencionado pelo Tio Punk lá no capítulo 1104. Ele conseguiu pressentir que a sua filha corria perigo e, usando seus poderes, chegou à Ilha do Futuro no exato momento para salvá-la e ainda desferiu um imenso soco na cara do Saturn. Kuma sempre foi adepto de Nika, e agora, por força do destino, ele acabou o encontrando. Seu propósito foi concluído e ele pôde deixar a sua filha nas mãos daquele guerreiro que trará o alvorecer do mundo. Pensando nisso, é teorizado que ele ainda tem força para lutar, e junto desse robô gigante que acabou de despertar, ele se levantará para ganhar tempo para que todos consigam fugir em segurança. Afinal, na situação atual que Egghead está, onde os 5 Gorosei estão usando todo o seu poder com o objetivo de matar todos na ilha e parar a transmissão do Vegapunk, vai ser necessário um grande sacrifício. Então, através de uma última faísca, Kuma e o robozão se juntarão para fazer com que o segredo do mundo seja revelado. No processo, eles serão destruídos junto da ilha, porque a Mother Flame ainda pode ser utilizada para apagar todo o vestígio do que aconteceu ali. Ou seja, o portador das mãos capaz de libertar as pessoas irá literalmente libertar o mundo das amarras que o prende, ao mesmo tempo que envia sua filha em rumo a um futuro digno do sorriso das pessoas. E embora não faça parte oficialmente dessa lista, eu ainda gostaria de acrescentar que existe a possibilidade do Kizaru se comover com essa cena e se juntar ao Kuma nesses momentos finais. Infelizmente, eu já não entendo mais esse almirante, parece realmente que ele está na beira de um precipício. Mas deixando essa trágica situação de lado, temos algo curioso. A morte da segunda pessoa dessa lista vem sendo teorizada desde o início da obra. À medida que estamos nos aproximando do fim de Egghead, percebemos que Elbaf está logo ali na porta. Não existe mais dúvidas a essa altura. Os próprios piratas gigantes foram buscar Luffy e seus amigos. Estamos falando do retorno de Dory e Brog e como isso está ligado ao deus que eles veneram. E óbvio que, pelo que tudo indica, será o arco do Usopp. Desde Little Garden, o vínculo construído entre o atirador e os gigantes nos mostrou que quando chegasse esse momento, teríamos uma espécie de treinamento especial. O que sinceramente não tá me parecendo que só vai ser pra ele não. Diante das ameaças atuais, podemos ter mais um pouco de treinamento antes dos Chapéus de Palha poderem avançar. Fora que esse treinamento está associado a mais uma pessoa dessa lista que pode acabar morrendo, mas a gente chega lá. O ponto importante aqui é que o vilão principal de Elbaf pode acabar sendo o Príncipe Loki. Como sabemos, na mitologia nórdica, Loki é a entidade que representa a maldade. Ele é conhecido por ser traiçoeiro e de pouca confiança. Pode chegar no ponto que esse príncipe fique com inveja de Luffy por ser o guerreiro da libertação e fazer alguma coisa para incriminá-lo. Só que uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo é: como é que alguém vai fazer alguma coisa contra o Luffy? Simples, uma aliança com a pessoa que pode realmente causar problemas para o protagonista, ou seja, Barba Negra. O Tite tem interesse no Poneglyph que os Chapéus de Palha possuem, então ele pode acabar mandando alguns dos oficiais para lidar com isso. Dentre essas pessoas estaria Van Oga, o supersônico que é usuário da Wapu Wapu no Mi. Graças aos poderes da sua fruta, Oga consegue entrar e sair sem ser despercebido, da mesma maneira que ele pode mudar a trajetória das suas balas, tornando-o assim um oponente complicado. Essa situação pode acabar se tornando bem tensa, e logo após o Usopp passar pelo
pelo seu treinamento com os gigantes, ele estará apto a usar o Haki da Observação livremente. Em uma luta de vida ou morte, o atirador cairá em uma armadilha que colocará outra pessoa em perigo, e é aqui que ele será obrigado a tomar uma decisão. Despertando o Ken Bushoku avançado, ele conseguirá prever a trajetória da bala do Capitão Titânico, ao mesmo tempo que salvará alguém com seu próprio corpo. Serão 2 vitórias com um único movimento. Ele poderá vencer o seu oponente, contudo, terá que dar a sua vida em troca, e assim, morrerá sendo o bravo guerreiro do mar que sempre sonhou. Minha opinião sobre isso é a possibilidade disso realmente acontecer. Oda, quando mata um personagem, é para um desenvolvimento profundo na história. O Sop se encaixaria nisso? Talvez, se quisermos mais um motivo para vincular a guerra entre o Chapéu de Palha e o bando do Barba Negra no final. Porém, fiquem atentos, pois o Oda Sensei pode nos surpreender mais ainda. Seguindo, nós temos alguém que mal saiu vivo da sua última luta. E olha que esse daqui ninguém imaginava que se tornaria um dos personagens mais queridos de toda a obra. Quando ele foi apresentado como um membro da pior geração lá em Sabaody, pensávamos que seria apenas mais um. Entretanto, ele teve uma participação em Marineford, nós vimos sua história em Dressrosa e ele ainda acompanhou o Chapéu de Palha até o fim de Wano. Com isso, não podíamos mais ignorá-lo, principalmente pelo poder que ele possui. Trafalgar D. Waterlaw, além de ser um membro do clã D, é possuidor da Ope Ope no Mi, a fruta que sempre que renasce é buscada pelo governo mundial e pelas pessoas mais poderosas do mundo. Excluindo todos os seus poderes e capacidades principais, essa fruta concede a imortalidade para alguém em troca da vida do usuário. Agora, depois do que nos foi mostrado em Egghead, não podemos jamais deixar de excluir a importância de que o LoL ainda pode ter na história. Tudo isso faz ainda mais sentido, pois lá no capítulo 1081, no momento que seria morto pelo Barba Negra, Beppo o salvou e agora está indo para algum lugar. Se pensarmos só um pouco, é bem possível que esse lugar seja o Baf, afinal só o Choppa poderia curar o capitão dos Piratas Hat nesse momento. E isso se encaixa perfeitamente com o que eu falei lá no início do vídeo, que o treinamento do Chapéu de Palha na Terra dos Gigantes culminaria na morte de mais alguém. No momento em que o Vegapunk revelar a verdade do mundo, Luffy e seu bando precisarão bolar uma estratégia para lidar com os Gorosei. Da mesma forma que a imortalidade pode ser dada com a Ope Ope no Mi, imagino que possa ser retirada. No meio da guerra, para garantir que Musamai e os anciões sejam derrotados, Law daria sua vida para cancelar esse fator regenerativo dos inimigos. Para ser sincero, essa seria uma morte que pegaria muito em mim. Como eu disse, Trafalgar já sofreu muito, principalmente por conta do chumbo branco. Morrer como herói pode ser sim um fim legal para ele, mas seria ainda melhor se ele pudesse beber e brigar com o Luffy no final. Contudo, triste mesmo, eu ficarei com a morte do Garp. Embora isso esteja meio que encaminhado. O avô do Luffy acabou ficando para trás lá em Hachinosu quando foi salvar o Capitão Kobe, e naquele ponto nós sabíamos que não restaria muito futuro para ele. E antes que vocês decidam me corrigir dizendo que ele já está morto, não está. O próprio Oda disse no mangá que ele está apenas desaparecido. Com certeza, o herói da marinha não morreria tão facilmente. Independente do Aokiji ser ou não da Sword, o fato do vice-almirante estar em posse do Barba Negra faz com que o Teach tenha poder suficiente para começar uma nova ordem mundial, com ele sendo o rei do mundo. Afinal, já vimos recentemente que esse é basicamente o objetivo dele e da sua tripulação. Só que para conquistar isso, eu não paro de imaginar que será necessário com que o Barba Negra tenha acesso aos poderes do Luffy e faça uma negociação com o governo mundial. Nessa situação, ele pode acabar ameaçando executar o Garp caso suas exigências não forem atendidas. Ao negar o pedido do Teach, o governo estaria dando permissão para o herói da marinha ser executado, o que talvez faria com que o Chapéu de Palha fosse ao seu encontro e lá culminasse na batalha que também resultará na morte do seu avô e da última pessoa dessa lista, que é a Kagami no Shanks. Por muitos, ele é considerado o personagem vivo mais poderoso até então. Quando ele aparece, as engrenagens do mundo se movem e seu haki é tão monstruoso que até mesmo pessoas fortes tremem em sua presença. Só que ainda existem muitas coisas curiosas sobre o Ruivo que ainda não sabemos. Primeiro, qual é a importância da sua linhagem para a história? Ser um Fingerland o associa diretamente ao governo. Contudo, ele é o aprendiz direto do Roger e a pessoa que está levando o Luffy ao caminho de Rei dos Piratas. Fora que, no fim de Wano, Shanks mencionou que está na hora de ir buscar o One Piece. Só que eu penso que não é do tesouro que ele está atrás, e sim de alguém que irá para Left Tail, ou seja, Masaru de Teach. Há um tempo que o único objetivo do Ruivo é encontrar o Teach e pará-lo, pois aparentemente os objetivos do Barba Negra atrapalham a mudança do mundo da maneira que o Roger sonhou. Tanto é que no momento que estava partindo de Elbaf, ele só enfrentou o Kid, pois o Supernova veio bater na sua porta procurando por confusão. Então, pensando nisso, ele pode aproveitar a execução do Garp ou algum outro momento para interceptar o Teach e começar uma grande briga. E sim, este será o momento do seu reencontro com o Luffy. Porém, essa situação nos abre algumas possibilidades. A primeira é o Ruivo ser derrotado e ficar no leito de morte antes que o Chapéu de Palha chegue na ilha. Como sabemos, independente do Barba Negra estar sempre fugindo, ele nunca perdeu uma luta fora das telas. Ele também tem uma característica especial em seu corpo que faz com que ele possa ser portador de mais de uma fruta. Mas acho que não é só isso.
porque a Akuma no Mi por si só não seria suficiente para ferir alguém como Shanks. E até mesmo antes do Tite comer a Yami Yami no Mi, ele deixou uma cicatriz no ruivo que estava lutando a sério. Com esses fatos em mente, podemos sim admitir que durante esses últimos 2 anos, o Imperador adquiriu mais poder e usando sua técnica secreta, ele consiga realmente vencer uma luta dessa magnitude. Claro que isso colocaria em um nível absurdo de poder, coisa que nesse momento não sabemos se o Luffy seria capaz de lidar. Por isso também a importância do treino lá em Elbaf. A segunda possibilidade seria um reencontro antes entre Shanks e Luffy, o que talvez gerasse aquela cena de luta de 3 dias e 3 noites que aconteceu com o Roger e Barba Branca. Depois disso sim, eles iriam interceptar juntos o Tite. Em uma batalha de vida ou morte, o Barba Negra revelaria suas habilidades ocultas, fazendo com que o Shanks sacrificasse para proteger o Chapéu de Palha e abrindo assim uma brecha para a batalha ser definida. Independente da perspectiva que eu pense, parece que a morte do Ruivo é inevitável nesse quesito. E mesmo que adotássemos o ponto que ele fosse o vilão final, algumas coisas precisariam ser consideradas. O Shanks não é alguém que age simplesmente por maldade, tem que haver um propósito lógico por trás de seus interesses. Para que ele resolva seguir por esse caminho, ele tem que acreditar que ninguém mais consiga alcançar algo, que ele é diferente e seus poderes não podem ser superados. Só que, ao enfrentar o Luffy, muitas coisas mudariam, até a maneira de enxergar o mundo. Por mais que no início ele estivesse apenas fingindo apoiar o Luffy para que os poderes de Nika fossem despertados, depois de enfrentá-lo, ele perceberia que o mundo mudou e que o Chapéu de Palha é mais do que digno de ser o arauto da mudança. Ou seja, ele acabaria morrendo para que a próxima geração prevalecesse. Geração essa que trará o alvorecer do mundo. Então sim, podemos ver vários outros personagens tombando na guerra final. O legal é que assim como Dory, Brog e Vivi voltaram a aparecer, talvez possamos ver Yamato e Katakuri como aliados. E essa é a beleza de One Piece, porque esse é o preço da liberdade. E pagar esse preço deve ser uma escolha de todos que habitam esse mundo. Assim como é a escolha de vocês comentar aqui se vocês acham que mais alguém morrerá até o fim da obra. Muito obrigado se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando vazando, eu fui.